Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos mais uma vez te agradecer, ó Pai, e pedir, Senhor Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, na vida do Seu povo, na vida daquele que, Senhor Deus, está trazendo a Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, fazendo com que a Tua palavra fique gravada em nossos corações, que o Teu Espírito esteja nos ensinando um pouco mais, e o ensino que esteja sendo construído, edificado, Pai, firmado em nossos corações. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos faz entender que nesse momento, Senhor, que é o momento mais importante, Senhor, do culto, é quando o Senhor fala conosco, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, direta, por meio da Sua palavra, pela boca do pregador, ó Senhor. Que o Senhor, ó Pai, esteja calando, Senhor Deus, todo sentimento contrário, todo pecado, Senhor Deus, toda rebeldia do nosso coração, que possamos aceitar a Tua palavra com alegria, com satisfação e regozijo. Fala o coração da Tua igreja, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios capítulo 15, versos de 13 a 19. Hoje estaremos iniciando uma nova subunidade do capítulo 15. E antes de fazer a leitura, eu gostaria de dizer que todas as vezes que eu fico distante da igreja, eu sinto saudade. A gente gosta de pregar em outros lugares, mas é muito diferente quando você está na sua igreja, pregando, né? E é como se, como se estivesse em casa, à vontade. Né? E eu sinto saudade. Toda vez que saio e tenho que pregar em outra igreja, eu fico pensando na minha igreja também. Diz assim a palavra do Senhor: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor, do que o boi cevado e coelho ódio. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. O caminho do preguiçoso é como cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Os versos de 13 a 19 tratam dessa nova subunidade, da superioridade da condição espiritual de uma pessoa às suas circunstâncias. Entenda aí condição espiritual do coração. E quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de algumas coisas e me lembrei de uma fala de uma certa pessoa que dizia que não são as aflições e dificuldades o problema, mas a maneira como reagimos a essas coisas. E a forma como nós reagimos a essas coisas vai mostrar o nosso coração. Nessa estrutura, a primeira unidade parcial dessa parte que vai do verso 13 a 17, vai apresentar a superioridade do coração para triunfar sobre as circunstâncias da vida. A unidade parcial final, que é o verso 18 e 19, vai apontar para a pessoa pacífica em contraste com o irascível e honesto, em contraste com o preguiçoso, como exemplos concretos de disposição espiritual, ou seja, da disposição do coração, que triunfam sobre as circunstâncias ou são derrotadas por elas. Então, nessa primeira parte dessa subunidade, que vai do verso 13 a 17, que vai falar sobre a superioridade do coração às circunstâncias, nós vamos perceber que esses dois primeiros pares de provérbios, os provérbios 13, 14 e 16 e 17, eles estarão ligados, né? Eles fazem parte dessa subunidade, tendo o verso 15 como uma ponte entre eles. E aí nós vamos perceber que
que o vocábulo do verso 13, coração, vai ligar verbalmente o verso 13 com o verso 14, bem como o tema das manifestações favoráveis e desfavoráveis do coração no verso 13 e a sua origem no sábio e no insensato no verso 14. Os versos 16 e 17 estão ligados pela expressão melhor, como também pela comparação que se faz nesses versos e pelo conceito de que as atitudes estão acima das circunstâncias. De certa forma, esses versos vão apontar para a condição da justiça e retidão serem mais importantes e dignas, superiores, excelentes do que qualquer situação de bem-estar e prazer sem essas coisas, ou seja, sem a justiça e a retidão. Nós podemos entender essa sublimidade da seguinte forma: o coração alegre que aformoseia o rosto não depende de saúde ou riqueza, mas supera diariamente qualquer tipo de aflição e privação. É o que nós vamos ver nos versos 16 e 17. Melhor o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro e inquietação. Melhor o prato de hortaliça de amor, do que o boi cevado e com ele o ódio. A vitalidade espiritual do coração do verso 13a é derivada da busca pelo conhecimento do mestre sábio, que nós vamos ver no primeiro verso do versículo 14, que envolve o temor do Senhor, apresentado no verso 16, e o amor pelos outros, como nós vamos ver aí no verso 17. Até esse momento aqui, os provérbios afirmaram a ligação entre a sabedoria e a prosperidade, a relação entre a perversidade e a privação. Entretanto, essa sublimidade vai qualificar de modo significativo a ligação entre o ato e o destino. E é dentro desse contexto que nós iremos desenvolver, a partir de agora, essa sublimidade que começa no verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração é um termo antropológico mais importante no Antigo Testamento. E Provérbios vai apontar para esse termo antropológico e a importância desse coração, quando lá em Provérbios capítulo 4, versos de 20 a 27, ele diz assim: abram aí, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os meus ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste-te a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Com esse texto de Provérbios, nós vemos como é importante aqui a menção que ele faz ao coração, e nós vamos ver o que isso significa. Na realidade, o coração representa a alma do indivíduo, representa o homem interior. E esse termo ele torna-se muito significativo para designar essa natureza interior e imaterial do homem, ou três funções tradicionais da personalidade humana, que são as emoções, pensamento e vontade. Então, todas as vezes que o texto, ou seja, que o vocábulo coração aparece, essas coisas estão sendo relacionadas. Na antropologia bíblica, o coração controla o corpo, suas expressões faciais, como nós vemos aqui no verso 13, a sua língua, como nós vemos lá no verso 28, mesmo capítulo. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. E todos os outros membros do corpo, como nós vemos aqui em Provérbios capítulo 4, versos de 20 a 27, atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos, aparta-te os teus olhos, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, são as fontes da vida, desvia de ti a falsidade da boca, afaste a perversidade dos lábios. Perceba aí que a ideia aqui em Provérbios, no Velho Testamento, é que o coração controlava todo o indivíduo. Todas as suas ações, todos os seus movimentos, o seu pensamento. E é interessante a maneira como
essas coisas são colocadas na Escritura? Porque nós vamos perceber aqui, em Provérbios capítulo 24, 12, né? Que o coração pensa, reflete e pondera. Ele diz assim: se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma. E perceba aqui que há um paralelo entre alma e coração, representando a mesma coisa. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. E assim como os olhos foram feitos para ver, os ouvidos para ouvir, o entendimento e é lógico que é uma linguagem metafórica, né? Do Antigo Testamento e de toda a Escritura, o coração, conforme seu uso dentro desse contexto antigo, se destinava a discernir e a levar a ação. E uma vez que o coração é visto como centro de toda atividade emocional, intelectual, religiosa e moral do indivíduo, ele deve ser guardado acima de todas as coisas. É o que Provérbios capítulo 4, verso 23 vai dizer. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É lógico que essa linguagem é uma linguagem metafórica, comparativa. O coração representa o homem no seu interior, representa a sua alma, representa a sua natureza humana. E perceba o que ele diz aqui. Ele diz que esse coração, ou seja, um coração alegre, o espírito alegre, deixa o rosto formoso. Às vezes é difícil falar de coisas imateriais como essas, coisas que não são palpáveis, como sentimentos, como nós estamos vendo aqui. E aqui o verso 13 está pressupondo que o coração afeta tanto a aparência exterior da pessoa quanto o seu espírito interior. Um coração alegre indica uma alma, um espírito, uma disposição de mente entusiasmada, contente, jovial. Na antítese que nós estamos vendo aqui, a sua oposição implica em dor na alma, ou seja, um coração triste, um coração amargurado, dor na alma, no espírito de um homem. Perceba aqui que o verso está nos dizendo que um coração alegre torna atraente o rosto, ou seja, embeleza a pessoa. E dá a ideia de que todas as suas feições ganham vida como é pretendido por Deus. Veja o que Provérbios capítulo 15, verso 15 vai dizer. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Por que falar da alegria do coração? Por que falar de uma alegria que pode ser expressa, pode ser apresentada, pode ser vista nos olhos, na face, no corpo de uma pessoa? Nós vamos entender isso mais adiante, porque isso vai estar diretamente ligado, não somente à salvação, mas especificamente à instrução, à correção, à palavra de Deus. Veja o que Matthew Henry vai dizer. Ele diz assim: a alegria inofensiva e inocente nos é recomendada como a que contribui com a saúde do corpo, vivificando os homens e tornando-os adequados para o trabalho, perante a aceitabilidade do seu modo de vida, fazendo o rosto brilhar e tornando-os agradáveis uns aos outros. O espírito alegre, sobre o controle da sabedoria e da graça. E aí está a diferença. É um grande ornamento para a religião, acrescenta brilho à formosura da santidade, torna os homens mais capazes de fazer o bem. Essa alegria que ela está apresentando aqui de um coração que transforma o seu exterior, é uma alegria que está debaixo do controle da sabedoria e da graça de Deus. É uma alegria que provém de uma certeza, de uma esperança certa que a palavra de Deus nos dá. É de um caminho que deve ser trilhado, e esse caminho traz paz. Esse caminho traz felicidade. Não é isso que o homem natural procura? Felicidade? Satisfação, bem-estar? Prazer? E isso não é de toda uma distorção, porque
Quando Deus criou o homem em perfeição, o objetivo era esse: fazer com que o homem glorificasse a Deus e tivesse regozijo, prazer, felicidade nisso. Não é à toa que Jardim do Éden, Éden significa jardim dos prazeres. E aí a gente consegue perceber algumas coisas no mundo de hoje com relação a essa busca pela felicidade, essa busca pela alegria. Ninguém busca ficar triste, ninguém busca ser infeliz. Até mesmo em escolhas erradas, as pessoas querem. Por quê? Porque parece que isso é natural ao homem. Faz parte da sua natureza esse bem-estar, esse regozijo, esse gozo, porque ele foi criado para isso. Mas essas coisas não podem ser perfeitas, nem plenas, sem Deus. É lógico que o poeta aqui ele está se referindo a uma alegria de coração, que é fruto da graça de Deus, por meio do conhecimento dessa graça, das Sagradas Escrituras. Porque o homem que vive de conformidade com a lei de Deus e busca viver para a glória de Deus, ele é alegre, pois sua vida é uma vida de satisfação e contentamento com as coisas deste mundo, visando as coisas lá do céu. E não é à toa que um dos frutos, ou melhor, do fruto do Espírito, não são frutos, é o fruto do Espírito. A ideia é de que o Espírito produz todas essas coisas. É amor, como diz Gálatas 5:22, alegria. O fruto do Espírito de Deus na vida de alguém traz alegria. E é interessante porque eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo a carta de Filipenses, e nós já expusemos a carta de Filipenses aqui, e a carta de Filipenses é uma carta considerada a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo fala mais de 10 vezes, ele cita essa expressão direta e indiretamente. Ele fala de alegria. Lá no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós sempre vamos ter motivo para se alegrar em Deus. Em Cristo nós sempre temos um motivo para isso. Nós sempre temos com que nos alegrar e regozijar. Porque quando estamos buscando viver uma vida de santidade, percebemos que a alegria, a satisfação e o bem-estar nos acompanham. E como eu citei a carta de Paulo aos Filipenses, essa é uma das cartas de Paulo que mais falam de alegria e de contentamento. E se nós olharmos para o contexto da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo está aprisionado com a iminente situação de sua condenação de morte. E apesar disso, ele se sente feliz, contente. Isso se percebe em sua carta do início ao fim. E apesar de estar em perigo de perder a sua própria vida por causa do Evangelho, sua mente e seu coração descansam em Deus. Ele é capaz de dizer assim, Filipenses 1,17: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Quando o coração do homem descansa em Deus, até a morte torna-se um doce bocado. Paulo, nessa mesma carta, mais adiante, no verso 21, no capítulo 1, ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um espírito, um coração transformado é um coração alegre. Um coração transformado ele muda todo o ser exterior de uma pessoa. É uma luz, é um brilho que é perceptível a todos aqueles que amam o Senhor e que buscam de todo o coração. Mas veja aqui o seu oposto nesse verso: mas com a tristeza do coração o espírito se abate.
E essa tristeza aqui representa uma mente atormentada e perturbada por se viver com insensatez. Esse é o contexto. E não com sabedoria. Perceba aqui que no verso 5 do capítulo 15, ele fala em desprezar e aceitar a instrução. E essa é uma distinção muito clara entre o sábio e o insensato, entre o justo e o ímpio, entre o honesto e o preguiçoso, entre o homem iracundo e o longânimo. É o que vemos nos versos anteriores, em que o poeta sagrado fala da perturbação por causa daquilo que os insensatos promovem ou que recebem, de ser abominação para Deus pelo que fazem, como vivem, recebendo uma disciplina rigorosa por deixarem o caminho da justiça. Veja aqui, na casa do justo há grande tesouro, mas a renda do perverso perturbação. O sacrifício dos perversos é abominação ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. O pecado sempre traz a sensação de um prazer momentâneo, juntamente com uma profunda tristeza. Não há como ter plenitude de alegria quando estamos em pecado. É só você olhar para si e perceber como você muda quando você está em pecado, quando você está alimentando o seu pecado. É como aquela imagem lá de Apocalipse que eu gosto muito, falando do juízo de Deus, que João pega e come aquele livro, e aquele livro é doce ao seu paladar, mas ao descer ao estômago ele se torna amargo. E o pecado é assim, muitas vezes. Doce ao colocar na boca, mas torna-se amargo ao engoli-lo. Lá no Salmo 51, verso 12, o salmista, ao reconhecer seu pecado, percebe também que havia perdido aquela alegria da vida, a alegria da salvação. Ele diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. E isso se dá com todo aquele que se deixa levar pelos prazeres e deleites desse mundo, pela orientação desse mundo caído, perdem essa alegria que é fruto de uma vida de santidade ao Senhor. E perceba aqui que essa pessoa é equiparada a um espírito quebrantado, ou seja, açoitado, surrado, batido. E em decorrência disso, o indivíduo cai em depressão. O coração perturbado apaga o espírito de um homem, tornando impossível qualquer vitalidade, força e disposição da sua parte. Matthew Henry diz o seguinte: pela dor do coração, quando essa domina e tiraniza, como poderá vir a fazer por algum tempo se cedermos a ela? O espírito se abate e se torna inadequado para a obra de Deus. A tristeza do mundo opera a morte. É uma tristeza decorrente de escolhas e caminhos errados. O insensato é aquele que vive em caminhos contrários aos caminhos da fé, da justiça e da santidade. E por vezes alguns crentes são tentados a andar em caminhos como esse e colher a tristeza que traz dor e pesar. Mas parece que ficam como que atordoados e continuam na insensatez do seu coração, não percebendo o estado em que se encontram, apesar de serem abatidos por essa tristeza. E aqueles que não conhecem a Deus continuam assim. Porque não conhecem outras coisas. Porque não conhecem a graça apresentada no Evangelho. Mas é interessante que o texto aqui não está falando desses que desconhecem completamente ao Senhor, mas daqueles que fazem parte da família da fé e se tornam insensatos por abandonarem o caminho da justiça.
Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, após uma severa exortação à igreja. Ele diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, e agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém faz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que Paulo fala aqui é aquela que provém de uma profunda convicção de pecado que leva ao arrependimento. Por um pecado cometido que faz com que o pecador derrame lágrimas de amargura. Como Pedro, que nega Jesus, jurando que não o conhecia, e ao se lembrar do que Jesus havia dito, ele chora amargamente, arrependido do seu pecado. É uma tristeza piedosa que Paulo fala, que produz arrependimento. Mas essa tristeza aqui, que nós estamos vendo aqui, é uma tristeza que é fruto de uma vida de pecado sem levar em conta o verdadeiro arrependimento. E isso vai levar o homem ao abatimento do seu coração. É uma tristeza de um coração que não quer se arrepender, mas deseja continuar em sua vida de pecado, ou porque desconhece, precisa ouvir o Evangelho, ou porque está surdo, rebelde. E esse é o pior tormento que um homem pode sofrer. Um espírito abatido por causa de um coração corrompido. É por isso que o verso 14 vai explicar a origem da alegria que aviva e da dor que reprime. A antítese nesse verso pressupõe que o estado espiritual do ser interior de uma pessoa é manifestado na vitalidade, verso 13, ou na falta dessa vitalidade. Nos olhos da pessoa, no seu sorriso, no sorriso verdadeiro, no seu corpo em geral. Por isso que nós vamos ver essa ligação do coração sendo a origem de todos os outros sentimentos ou expressões. E aí você vai ver o Senhor Jesus dizendo, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem vai sempre expressar o seu interior. E se nós concluíssemos aqui esse verso, olhando para o capítulo 15, fazendo uma ligação temática entre a primeira subunidade do capítulo 15 e essa, que fala das consequências de aceitar ou não a instrução e a correção, poderíamos dizer que o que ama e aceita a correção se alegra com ela, pois ela traz contentamento. Mas o desprezar a instrução e a correção se acrescenta abatimento e dor ao coração, pois a tristeza decorrente do pecado não traz alegria, mas somente se acrescenta a dor, afastando-se ainda mais daquele que não considera nem entende a repreensão. Ele se afasta cada dia mais. E apesar da dor no coração, trazido pelas consequências dessa rejeição à palavra, ainda assim permanece no erro, não quer sair de sua condição pecaminosa, ele se deleita nela. E demonstra a corrupção do pecado. Por isso o coração do homem sábio, fazendo uma ligação do verso 13 ao 14, vai à procura de conhecimento. O coração de um homem perspicaz, como ele diz aqui, sábio, perspicaz, inteligente, ele pode ser distinguido do coração do insensato pelos seus desejos e pelos seus discursos. A boca dos insensatos se apacenta de estultícia. Tendo nesses dois exemplos do verso 14, as origens da alegria ou da perturbação espiritual. E aí nós poderíamos traduzir o verso 14, o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de loucura. Perceba que esses versos vão determinar implicitamente as origens da alegria e da perturbação, a busca e o desprezo.
Ou seja, alimentar-se do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, ou se alimentar de loucura. Vai ser a origem desse coração alegre e desse coração em que abate o espírito. Um coração sábio nesse contexto, no verso 14, perspicaz e prudente, se manifesta naquilo que procura, mediante o ouvir, para se satisfazer com o conhecimento. Não é à toa que o livro de Provérbios vai falar sobre isso, como lá no capítulo 2, nos versos 4 e 5, ele vai dizer assim: se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Um coração sábio se manifesta naquilo que ele procura. Por isso Isaías, ao chamar o povo ao arrependimento, mostrando a graça do Senhor, ele vai dizer assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Perceba que as perturbações que vêm quando estamos buscando as coisas do mundo, nesse contexto nós não levamos em consideração a santidade de Deus e as coisas da alma. E aí essas perturbações vêm. E parece que esse homem expressa impensadamente as suas opiniões, se alimentando de coisas que por vezes impróprias ou de nenhum valor, ou coisas indiferentes que não trazem edificação alguma para o seu coração. Estão se apacentando de estultícia. Por isso ele completa esse capítulo, verso 14, com a boca dos insensatos que se apacentam com tolices e estupidez. Perceba a relação aqui que é feita entre coração e boca, estultícia e conhecimento. E, ao meu ver, eles estão se referindo com que é algo produzido no coração e manifestado externamente com a sua boca, no caso aqui. E aí isso remete lá a Mateus capítulo 15, verso 11, 16 a 20. Quando o Senhor Jesus disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Isso sim contamina. E lá no verso 16 em diante, ele diz assim: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. E são essas coisas que são buscadas por esse homem insensato. O combustível do sábio é buscar entendimento e conhecimento em Deus. O reino de Deus vem em primeiro lugar, mas o alimento dos insensatos é a loucura, a estupidez, o caminho da perdição. Se eu perguntasse aqui, de que nós estamos nos alimentando mais na nossa vida? Qual tem sido o nosso alimento? O que nós temos enchido o nosso coração? Essa é uma pergunta interessante, porque um dia tem 24 horas. 8 horas você gasta no trabalho. 8 horas dormindo. 8 vezes 3, 24. Você tem 8 horas à sua disposição. O que você está fazendo com essas 8 horas? Como os irmãos sabem, eu não sou muito de redes sociais. Mas eu gosto, às vezes, no tempo do intervalo, ficar olhando Facebook,
olhando Twitter, que é o X agora, né? As novidades, principalmente o que está passando pelo mundo, né? Questão política, outras coisas mais, né? E aí eu estava olhando o meu celularzinho, tem lá quanto tempo você usa, né? E eu fiz um propósito no meu coração, cada dia diminuir mais. Porque às vezes eu estou na escola, estou no intervalo lá da escola, eu podia estar lendo alguma coisa. E eu sempre levo um livro para ler, ou uma coisa da igreja, ou mesmo da escola, da minha área, que é de língua portuguesa. E aí eu estava dividindo o meu tempo olhando Facebook. Aí eu comecei a olhar. Uso médio por semana 2 horas. Eu falei, é muita coisa. Vamos diminuir isso aí. Às vezes você senta para ver, né, um negócio no celular, assim, passou 1 hora. 1 hora? Às vezes eu estava me preparando para estudar, e aí eu comecei, meu computador lá, estou mexendo e tal, comecei a olhar o celular enquanto as coisas estavam, né, aparecendo e tal. Daqui a pouco, quando eu olhei, eita, passei 40 minutos. Eu nem percebi. Adoro série de televisão. Será que a gente está se alimentando dessas coisas? Quanto tempo a gente tem gastado nisso? Ele está dizendo aqui que o coração do sábio procura o conhecimento. Estivemos numa igreja recentemente, aí estávamos conversando lá, e a Simone a gente estava vendendo livro, aí o cara falou, eu leio pouco. O crente tem que ler muito. O crente tem que ser um leitor voraz. Se ele não consegue ler qualquer outro tipo de literatura relacionada, é prioridade nossa, é relacionada ao reino de Deus, mas isso não quer dizer que você tem que ficar preso a esse tipo de literatura, não. Pode ler outras coisas que são boas, que são agradáveis, mas a Bíblia é essencial. O que nós estamos enchendo o nosso coração? De que estamos enchendo o nosso coração? Se 8 horas eu estou trabalhando, 8 horas dormindo, pelo menos é o padrão, e as outras 8 horas, o que eu estou fazendo? E nós estamos nos enchendo dessas coisas. Quando eu estou no trabalho, eu estou me alimentando das coisas do trabalho. Eu estou estudando, eu estou me aperfeiçoando, até mesmo fora desse tempo. Em casa, porque você não trabalha só, muitos não só trabalham só nos seus lugares de atividade, mas trabalham dentro de casa, não é o meu caso. Qual é o alimento que nós estamos tendo? Estamos enchendo a nossa cabeça de reportagens do dia a dia, de política, de leituras que são história, economia, outras coisas são legítimas. Essas coisas são boas. E muitos de nós vamos precisar ser mestres nessas coisas, ou conhecer de uma forma mais profunda. Mas onde está o alimento que é mais importante, que sustenta todas essas coisas? O que nós estamos enchendo a nossa alma? Onde fica a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus nisso? Ou seja, a leitura, ou a leitura de um livro que fale sobre a Escritura, onde se encontra isso? O domingo não é suficiente. O domingo não é suficiente. O coração do sábio procura esse conhecimento. Porque é esse conhecimento que vai dar alegria, que vai transformar o coração, que vai transformar o exterior. Esse é o combustível de um coração alegre. Buscar
o conhecimento de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, fala de uma coisa que é muito interessante, né? A gente fala assim, sou capitalista, mundo capitalista. O ser humano foi criado dessa forma. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa que ele deu ao homem foi o quê? Trabalho. O trabalho serve para suprir as necessidades do homem. Nós temos necessidades intrínsecas que precisam ser supridas. E o trabalho, aquilo que nós recebemos do nosso trabalho, é extremamente importante e essencial para a nossa vida, ou não? Aí o Senhor lá em Mateus capítulo 6 diz assim, não andem ansiosos com relação a essas coisas. Por quê? Porque eles estavam buscando mais essas coisas do que o reino de Deus. Eles deveriam sim trabalhar, eles deveriam sim estar preocupados, com o seu sustento, com aquilo que eles estão fazendo para trazer o suprimento necessário para dentro das suas casas, para as suas vidas, mas essas coisas não podem estar em primeiro lugar. Como se nós não tivéssemos um Deus por nós. E aí o Senhor lembra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas os serão acrescentadas. Nós trocamos isso. Eu não estou dizendo para você trabalhar menos. Eu não estou dizendo para você ser preguiçoso, porque a Escritura vai contra isso. Ela vai chamar o homem preguiçoso de ímpio e insensato. O problema é você trocar uma coisa pela outra. Nós estamos buscando todas essas coisas do mundo, muitas lícitas, e estamos esquecendo aquilo que é principal. Não reservamos tempo para a nossa devoção, para conhecer mais ao Senhor. Esperamos somente do púlpito. O púlpito é essencial, é importante, é vital na vida da igreja. Mas um púlpito sem um público que ame a palavra e que deseje essa palavra tem pouca eficácia, humanamente falando. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versos de 1 a 4, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morresse, a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Paulo está dizendo assim, vamos buscar as coisas mais excelentes. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, que nós morremos para esse mundo. Então nosso coração não pode estar aqui. A nossa vida só tem sentido quando está voltada para Deus. O lazer, o trabalho, o prazer e a alegria nesse mundo só podem ter sentido quando estão centradas nele. Porque a Escritura vai dizer que é Cristo em todos. O verso 14 nos diz que o insensato tem a sua natureza corrupta gratificada ao se alimentar, ou seja, se apacentar da loucura, da estultícia, essa ideia. Tanto em seu sentido de insolência moral, ele está se alimentando disso contra a ordem moral, quanto nas consequências trágicas de desafiar essa ordem. Ele se alimenta disso e não consegue perceber que essas coisas com que ele se alimenta trazem a sua própria destruição. Provérbios capítulo 5, 23 vai dizer isso. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. E lá em Provérbios, no início logo do livro de Provérbios 1, 18 e 19, falando daqueles jovens que chamam o filho
para terem uma só bolsa com ele, para se juntar na sua impiedade. E aí, ao final, ele diz assim: estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam, porque eles estavam enganando pessoas para tirar proveito delas. Tal é a sorte, todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Finalizando, queridos, dentro do contexto do capítulo 15, de aceitar e rejeitar a instrução e correção, esse verso também nos diz que o insensato não busca o conhecimento da verdade na palavra de Deus, na instrução do sábio, mas ao contrário, encontra satisfação em declarar as suas próprias concepções e opiniões à revelia das Escrituras Sagradas, que aqui está sendo representada pela instrução dos mestres, dos pais, do pai e da mãe. Como o verso 20 vai dizer: o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. E quando ele fala isso, ele fala num contexto de família da fé, família da aliança. Porque, infelizmente, não é porque um homem é pai e uma mulher é mãe que eles estão conduzindo seus filhos no caminho certo. Não estão. Aqueles que não conhecem ou desprezam o Evangelho podem fazer o melhor, mas estão conduzindo para o inferno. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Complicado. Complicado. Não queria falar sobre isso, mas me veio à mente agora. Essa semana eu estava vendo uma reportagem e um repórter entrevistando um grupinho de meninas e elas estavam indo pro funk. Aí ele pergunta assim: vocês estão indo pro baile funk? Estamos. Mas você não pode, você é menor de idade. Você tem 11, 12 anos de idade. 12 anos você tem 12? Ah não, eu estou indo com a minha mãe. A mãe dela estava lá. Não é porque é pai e é mãe. Existem muitos pais e mães que dentro daquele conceito conservador, que é fruto do Evangelho, na vida dos ímpios, criam as suas famílias certinho, onde existe ordem, decência, onde ensinam aos filhos a respeitar os mais velhos, mas esquecem ou não sabem que o principal não é isso. O principal que nós podemos dar aos nossos filhos é o Evangelho, é a palavra de Deus. Porque os nossos filhos podem ser advogados, médicos, excelentes profissionais, militares, juízes, mas se eles estiverem distantes do Evangelho, eles estão completamente perdidos. Não só na vida por vir, mas nesse mundo. Tenho ouvido jovens, crianças, com ansiedade, de 11, 12 anos, 13 anos, 14 anos, depressão. Uma idade em que você não tem responsabilidade com nada, você não pensa em nada. Só pensa em se divertir. Você não tem que pagar prestação, você não tem que pagar... Você não tem filho doente, você não tem... Existem famílias que têm determinadas dificuldades, com morte, doença, e essas. É mesmo assim. Por quê? Por quê? Por que esses jovens estão passando por isso?
Porque falta o que é principal: o Evangelho. A salvação desse mundo não se dá pela educação, não se dá pela economia, nada disso. Mas pelo Evangelho. E cada dia que passa, nós estamos, como sociedade, se distanciando muito. Há um tempo atrás, a gente podia até se enganar, né? Poxa, aquela família ali anda tão direitinho, parece crente. Que era a influência do Evangelho. Hoje em dia, o Evangelho está sendo tirado. E o Senhor havia profetizado isso, né? Que existiria um momento que Ele ia tirar o Espírito Santo. E são coisas que antecedem isso. E as pessoas se tornam animais, bestas, feras. Por um lado, isso é bom. Porque todas as vezes que a sociedade caiu nesse abismo, o Senhor vem com a sua graça. Há algum fato, alguma coisa na história que muda aquilo. Nós fomos olhar a história da humanidade e nós vamos ver. Chega um momento que, pum, como aconteceu no mundo greco-romano, como aconteceu no período da Reforma. Será que isso vai acontecer de novo? Porque esses ciclos apontam para o último dia. Pecado, aí Deus vem e justiça o pecado e traz graça. E a gente sabe que o último período desse ciclo é a volta de Cristo. É a volta de Cristo. Voltando ao texto, do que nós estamos nos alimentando? O que tem sido o nosso alimento? O salmista vai dizer que o alimento dele é a palavra de Deus. O que tem sido aquilo que nos sustenta? O que tem sido mais importante para nós? O que tem feito com que os nossos olhos, o nosso coração, o nosso corpo se regozije, se alegre? Todas essas coisas nós acabamos de falar que tem origem no coração, ou seja, num coração transformado, num coração que busca a Deus, ou num coração que o despreza e que apacenta a si mesmo. Por isso o profeta, olhando a situação de Judá, de Israel, ele olha para ele assim: enganoso é o coração e mais corrupto. Só Deus pode esquadrinhar o coração. Essa corrupção e essa beleza que existe no coração do homem. E quando o profeta se depara com o pecado do povo, ele era um profeta de Deus, um homem que estava vivendo de conformidade com a vontade de Deus. Ele olha para dentro dele, vê o seu coração pecaminoso. O único remédio para isso, o único remédio, é o Evangelho da graça de Deus. É Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te colocar diante do Senhor, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo o nosso coração. Apesar de termos um coração transformado, Senhor, dentro de nós ainda pulsa uma natureza pecaminosa que deve ser mortificada por nós. Esse é um trabalho conjunto. O escritor sagrado fala de uma alegria, de um coração que é fruto de ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor esteja nos dando graça para ouvir, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Ouvir e guardar essas palavras no nosso coração e viver por meio delas.
Porque a cada dia que passa temos mais necessidade. Às vezes dá vontade de sermos tirados do mundo. Porque a noção que temos é que iremos nos envolver com a perdição e com a pecaminosidade que esse mundo apresenta. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o nosso coração seja levado, Senhor Deus, por as coisas que esse mundo apresenta, mas que possamos olhar esse mundo, Senhor Deus, com os olhos de Deus. E nos regozijar nesse mundo em Cristo. E naquilo que Ele tem feito, está fazendo e irá fazer em nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.